E o Bolsonaro agora resolveu ser também uma personalidade internacional. Ele resolveu entrar em embates internacionais. Eu até observei aqui outro dia que é a primeira vez que a direita brasileira de fato se internacionaliza. Da pior maneira possível. Né? Eu já disse aqui, até citei o livro O Integralismo, de Plínio Salgado, do Chazin, né? Momento cultural. O integralismo foi um fascismo. Olha, tinha algumas características, sem dúvida, de teses autoritárias do século passado, mas o integralismo, em muitos aspectos, ele era até antifascista, era uma direita nativista e caipira. E sem contar que Plínio Salgado, com absoluta certeza, era um homem umas 30 vezes mais culto, e aqui não vai nenhuma admiração, muito pelo contrário, mas era muito mais culto do que o Hitler, do que o Mussolini. Nossa, é uma coisa absolutamente incomparável. Era um homem culto, né? Com teses estúpidas, porém culto. Né? E o integralismo era uma extrema-direita caipora. Né? Agora aqui não, a gente está tentando, assim, a gente não, eles, pelo amor de Deus, né? Tá ligado ao mundo, né? Por que eu tô falando isso, vai? O presidente Jair Bolsonaro gastou inglês, enviou pelas redes sociais uma mensagem de apoio ao comediante americano negacionista Joe Rogan, dono do podcast mais popular do mundo e responsável também por causar uma das maiores crises no Spotify. Rogan tem esse podcast na plataforma em que ele dá a opinião dele sobre coisas e fala sobre teorias da conspiração, sempre cercado por convidados. E no programa ele vive fazendo pregação anti-vacina, ele mesmo não tomou a vacina. Por exemplo, já diz que é contra a vacinação de crianças e adolescentes e já defendeu o uso da ivermectina como forma de tratar a Covid-19. Como o Spotify não excluiu esse podcast do ar, diversos artistas resolveram retirar as próprias músicas do catálogo do aplicativo e quem deu início a esse movimento foi o cantor e compositor Neil Young. Foi seguido depois por outros artistas como Johnny Mitchell, Peter Frampton e diante das críticas o Spotify resolveu agora colocar links nos podcasts direcionando os usuários para informações verificadas e confiáveis. Mas a gente não disse o que significa. Vamos lá, diz aí o que ele disse, o Vale Bene. Lê a tradução. Sem dúvida. Ele escreveu em inglês: não sei o que Joe Rogan pensa sobre mim ou sobre o meu governo, mas não importa. Se liberdade de expressão significa alguma coisa, significa que pessoas devem ser livres para dizer o que quiserem, concordando ou discordando de nós. Fique firme. Abraços do Brasil. Esse Hugs from Brasil, aí os americanos devem estar perguntando que porra isso quer dizer. É o nosso jeito, dizer abraços do Brasil. De qualquer modo, deixa eu dizer uma coisa. O Bolsonaro ontem falou sobre, ele vive falando sobre a nossa liberdade, né? Quando ele estava lá naquela solenidade sobre a INSS, fala nossa liberdade. Quando ele foi ao Congresso, a nossa liberdade. A nossa liberdade, no caso de Bolsonaro, quer dizer a liberdade para o vale tudo. Eu não vou entrar aqui de novo nesse mérito, não. É mentira que você pode dizer qualquer coisa, é mentira que você pode escrever qualquer coisa. Se for assim, você poderia fazer pregação antissemita, você poderia fazer pregação racista, você poderia escrever um texto defendendo a pedofilia. Pode? Quem disse? Às vezes em que a justiça tem feito intervenção no Brasil e às vezes em que as redes sociais muitas vezes estão entrando para coibir determinadas coisas, excluir determinadas postagens, é porque elas são criminosas, mentirosas, induzem a práticas que colocam as pessoas em risco. Como é o caso aqui. Não é? Então, que história é essa? As pessoas devem ser livres para dizer o que bem entendem? Não, não devem. Se constitui crime? Não. Aliás, a quem interessa essa história de que tudo pode? Quem disse? E eu vou lá falar com meu amigo Putin. Aí. Senhor presidente, o senhor indicou que deve, sim, vai manter a visita à Rússia, mesmo em meio às tensões na fronteira do país com a Ucrânia. O presidente brasileiro afirmou também num aceno para reduzir a pressão sobre o encontro com o líder russo Vladimir Putin, que iria, sim, aos Estados Unidos, caso fosse convidado pelo presidente americano Joe Biden. Bolsonaro afirmou o seguinte:
Brasil é Brasil, Rússia é Rússia, faço relacionamento com todo mundo. Assim como se Joe Biden me convidar, estarei nos Estados Unidos com o maior prazer. Data da viagem para a Rússia está marcada entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Vai ficar lá 15 e 16, né? 14 vai, 17 volta, longe 15 pra 16 caramba. fica lá, andando na tundra. Pode ir lá para a beira da guerra lá, vai lá, Bolsonaro, na fronteira. E fica. Tá gelada? Olha, dizer o quê, né? Não era a hora, mas é claro, ele considera o Putin, que muita gente de esquerda vê com simpatia, porque afinal de contas, herdeiro, o Putin é um autoritário, por todas as características que se queira, um sujeito reaça, na verdade, né? Agora, como ele põe alguma fronteira, algum limite aos Estados Unidos, tem alguns anti-americanos que o veem com simpatia. Agora, é claro que não era o caso do Jair Bolsonaro ir lá fazer esse tipo de coisa. O problema é que ele está isolado no mundo, né? Ninguém quer falar com ele, o Putin recebe. Né? Tanto é que ele fala, se oferece, tá se oferecendo para o Biden, se quiser, vai aí também. E tem a frase inesquecível para as relações exteriores, que tem que entrar, né? Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Né? Sim, diz muito. Jamais esquecerei essa verdade. Minhas retinas cansadas jamais esquecerão esta verdade. Brasil é Brasil, tá orgulhoso. Rússia é Rússia.